Muita paz a todos. Nós vamos dar início a um estudo, a uma reflexão com o tema Mediunidade com Jesus. Iniciamos então com uma oração do servo imperfeito, ditada por Albino Teixeira, espírito, ao médium Francisco Cândido Xavier. Senhor, dura é a pedra, entretanto com a tua sabedoria temo-la empregada nas obras de segurança. Violento é o fogo, todavia sob a tua inspiração foi ele posto em disciplina em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, no influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas, com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Iniciamos então a nossa reflexão com essa passagem de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8, no qual ele narra que Jesus, tendo subido ao Monte Tabor para orar, ele leva consigo Pedro, João e Tiago. E os discípulos, em determinado momento, admirados, percebem que Jesus transfigurara-se. Seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se alvas como a neve. E Jesus confabulava com Moisés e Elias, dois profetas já desencarnados. E a aparição fora tão real que Pedro perguntara a Jesus: Senhor, Mestre, queres que levantemos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias? E conta ainda o evangelista que enquanto desciam do monte, Jesus ordenou dizendo: não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Há em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 12, uma proibição, à prática da mediunidade, a qualquer tipo de confabulação com os mortos. E aqui nessa passagem, Jesus dialoga com Elias e com Moisés. E conta ainda o evangelista que uma voz se fez ouvir no céu, dizendo: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Mostrando que, embora os abusos com a mediunidade tenham sido condenados no passado, Jesus mostra que quando a mediunidade é exercida com fins úteis, objetivos nobres, não há nada de condenável nisso. A Bíblia está cheia de fenômenos mediúnicos, o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, João Evangelista, na sua primeira epístola, ele diz assim: meus bem-amados, não creiais em todo espírito, mas provai que seus espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Ora, meus irmãos, isso mostra que entre os discípulos era mais do que aceito e possível que houvesse comunicação de espíritos, senão João Evangelista não teria dito isso. E a própria proibição lá de Deuteronômio
mostra a possibilidade das comunicações mediúnicas, porque não seria útil nem aproveitável proibir algo que não fosse possível. Pois bem, médiuns sempre os houve em todas as épocas da humanidade. Os xamãs e curandeiros eram médiuns, pitonisas, sibilas e oráculos, os profetas, os sacerdotes, pastores, médiuns espíritas, médiuns não espíritas, os nossos irmãos umbandistas, candomblecistas, espiritualistas, todo aquele que se coloca, como intermediário, como ponte de ligação entre qualquer ser ou força espiritual e os homens, transmitindo mensagens, trazendo ditames ou leis morais, realizando curas, admoestando ou afastando entidades espirituais. São médiuns. Então, a questão é que muitos fenômenos mediúnicos são aceitos quando se originam de meios onde as pessoas se julgam não credenciadas ou privilegiadas por Deus para ter esses tipos de conúbios com os espíritos superiores, e outros fenômenos mediúnicos são condenados porque acontecem em meios diferentes, diversos. Eu me lembro aqui de uma passagem do Evangelho em que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, havia ali um grupo que estava expulsando demônios em teu nome, nós o admoestamos. E Jesus então os corrige, dizendo para eles que não deixai-os, porque quem não é contra nós é por nós. Mas nós, no nosso egoísmo, nessa presunção nossa, queremos deter o privilégio do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Nós nos achamos então criaturas especiais, enquanto outras pessoas, porque compreendem, veem Deus de maneira diferente, são pessoas perdidas, condenáveis, etc. Pois é isso que infelizmente tem acontecido, Porque se nós estudamos aí situações de fenômenos mediúnicos, como a aparição de Maria em Fátima, os fenômenos mediúnicos ocorridos com Santa Teresa d'Ávila, nós vemos aí os nossos irmãos evangélicos que aceitam a manifestação do Espírito Santo e etc. Mas que condenam veementemente as práticas mediúnicas em outros meios. Mas como nós estamos tratando aqui da mediunidade com Jesus e focando na questão da prática mediúnica dentro do contexto da doutrina espírita, nós vamos dar sequência então aos nossos raciocínios. O conceito de médium, segundo Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Um conceito bem interessante. Então, essa faculdade ela é inerente ao ser humano, não é privilégio. Todos temos rudimentos dessa faculdade. Mas há uma colocação muito interessante do Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, onde ele diz que, além dessa sensibilidade, é necessário que o médium ele consiga canalizar para os meios de expressão que ele possui
a mensagem que o espírito desencarnado possa estar passando para ele. Isso para a gente ter uma comunicação mediúnica completa, né? Onde tem aquele que envia a mensagem, onde você tem aquele que serve de instrumento, que é o médium, e aquele que recebe a mensagem. Então é preciso que esse médium ele consiga decodificar essa mensagem, compreender essa mensagem e canalizar por meio de expressão, seja a fala, seja a escrita, né? No caso da psicografia e outros meios de expressão. E, todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a mediunidade está radicada no corpo físico. É uma faculdade do espírito, mas que se radica no corpo físico. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel, ele vai nos dizer que não é a mediunidade que nos distingue, mas aquilo que fazemos dela. Então, a mediunidade é uma faculdade neutra e que vai depender, né, da destinação que a gente dê, do uso que a gente faça dessa faculdade. A mediunidade em si mesma é uma faculdade que possibilita o intercâmbio consciente ou não com os espíritos que, quer estes se encontrem domiciliados no corpo físico ou fora dele, além da matéria orgânica. Então é uma faculdade que, dentre outros objetivos, comprova a imortalidade da alma. É um instrumento programado para o serviço do amor e esclarecimento da criatura humana, propiciando uma revolução ético-comportamental relevante, demonstrando a legitimidade de todas as crenças religiosas no que tange ao futuro espiritual das criaturas. Silvina de Carvalho, que nos fala através do Divaldo. Leon Denis, no livro No Invisível, ele vai nos dizer o seguinte: muitas decepções e dissabores seriam evitados se compreendesse que a mediunidade percorre fases sucessivas e que no período inicial de desenvolvimento o médium é sobretudo assistido por espíritos de ordem inferior, cujos fluidos, ainda impregnados de matéria, se adaptam melhor aos seus e são apropriados a esse trabalho de bosquejo mais ou menos prolongado a que toda a faculdade está sujeita. Então, muitas decepções e dissabores seriam evitados, porque muitos médiuns iniciantes, eles acham, né, que tem que receber desde o início mensagens de espíritos superiores, ou que podem receber mensagens de espíritos superiores. Isso os expõe, né, à ação de espíritos embusteiros, mistificadores. É um grande perigo, realmente. O Divaldo costuma dizer, né, que muitos de nós queremos começar onde outros estão terminando. Então, muitas das vezes a gente se empolga, né, vendo mediunidades muito produtivas e belas, como a de Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, José Raul Teixeira. E a gente, às vezes, quer começar recebendo mensagens no padrão que esses médiuns recebiam, sem parar para refletir nos esforços, nos sacrifícios, nas renúncias, no esforço que esses nossos irmãos tiveram que empreender para chegar onde chegaram, né? No livro Diversidade dos Carismas, o Hermínio Miranda, ele diz o seguinte: o principal obstáculo na fase inicial do treinamento mediúnico está na ânsia prematura de obter mensagens reveladoras antes de um claro entendimento do processo e de suas dificuldades.
A primeira atitude a adotar-se é a humildade. É mais fácil perder-se uma oportunidade de exercício mediúnico razoável pela vaidade do que por qualquer outro obstáculo. Então, realmente, é um período bem difícil, bem complicadinho para quem está iniciando. Muitas mediunidades promissoras naufragam logo de início, aos primeiros embates, por excesso de confiança ou temor exagerado, por desânimo ante as dificuldades iniciais, por falta de perseverança no treinamento ou por desinteresse em promover certas mudanças íntimas. Renunciar a algumas comodidades e pequenos vícios de comportamento ou de imaginação. Então, excesso de confiança, né, que, conforme eu já disse, já expõe a pessoa a cair, né, a ser engodada, né, por espíritos embusteiros, mistificadores. E também o temor exagerado, que leva muita gente a não abraçar a tarefa mediúnica ou abandoná-la, né? Por desânimo ante as dificuldades iniciais, por falta de perseverança no treinamento, ou por desinteresse em promover certas mudanças íntimas e renunciar a algumas comodidades e pequenos vícios. Eu me lembro que há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu tive um contato com um amigo que me apresentou o livro Diversidade dos Carismas. Ele estava lendo esse livro. E ele dizia o seguinte, ele contava para mim, né, dos fenômenos físicos que ocorriam com ele, mas que ele não queria se envolver muito com essa coisa de espiritismo não, porque tinha muita disciplina, né, muita renúncia para se fazer, e ele não estava muito disposto a fazer esses sacrifícios, né, pela prática mediúnica. Cada médium é um espírito em luta com as suas conquistas e deficiências. Então, o médium é um ser humano e é um espírito imortal, né, que tem toda uma história que ele traz do seu passado. A faculdade de prova, geralmente, é a experiência ditosa, diz Viana de Carvalho, a cujo exercício o ser se alça das baixas vibrações para as faixas superiores da vida. Então, muitas das vezes, as pessoas dizem, né, que a mediunidade causa sofrimento, causa dor às pessoas. Na verdade, não é a faculdade mediúnica que causa isso, né? Mas muitas das vezes essas dificuldades são provas para que o médium ele supere suas dificuldades íntimas. E a cada vitória que ele alcança, ele também se eleva, ele muda de patamar. As dores, as dificuldades a vencer não decorrem do fato mediúnico, mas antes dos débitos do médium, efeito da sua leviandade, da sua invigilância e de ações negativas, que ora lhe pesam como justa carga de que se deve liberar, como as demais criaturas, mediante esforço, renúncia e amor. Ainda aí se lhe torna porta valiosa de alforria. Aí nós encontramos declarações de Dona Ivone Pereira, dizendo, né, que a sua mediunidade, ela não considerava a sua mediunidade uma mediunidade missionária, mas sim uma mediunidade de prova. Juventude e mediunidade. Muito comum a mediunidade apresentar-se durante a juventude, às vezes na adolescência. E aí o problema não é só de idade cronológica, né, mas de maturidade espiritual, de disposição para assumir responsabilidade. Algumas das médiuns que ajudaram na Kardec eram adolescentes. Outra questão também é a conciliação, né, do compromisso mediúnico com as exigências do mundo moderno. Estudo, trabalho.
Etapas da educação mediúnica. Deve-se iniciar pela presença às reuniões doutrinárias, aos estudos doutrinários, sistematizados, trabalho assistencial e, posteriormente, a reunião de educação mediúnica, que são labores, que disciplinam a alma. De maneira nenhuma é aconselhável encaminhar o neófito da doutrina para a sessão mediúnica. Mediunidade atormentada. Quando chega então um médium portador de mediunidade atormentada na casa espírita, a primeira coisa a fazer é encaminhar esse médium para o tratamento espiritual, através dos passes, a evangelioterapia, ao estudo, que promove o autoconhecimento e também a compreensão da faculdade mediúnica de que é portador. Aquilo que não é compreensível pode afastá-lo ou perturbá-lo ainda mais. Uma outra questão também é aquela questão de a pessoa chega à casa espírita portadora de desajustes orgânicos e a gente, muitas vezes, querer diagnosticar isso como sendo mediunidade, necessitando de educação ou desenvolvimento. No livro Diretriz de Segurança, José Raul Teixeira nos narra um caso de um senhor que procurou uma instituição espiritualista porque tinha muitas dores de cabeça e foi diagnosticado como sendo mediunidade, que ele precisava trabalhar mediunicamente e tal, e que com esse trabalho a dor passaria. Ele começa a trabalhar mediunicamente, as dores não cessam, muito pelo contrário, vão se agravando, e quando ele resolve procurar de fato um médico, um tratamento, são feitos exames e se descobre que ele estava com um tumor no cérebro. Então é uma responsabilidade muito grande, que nós assumimos ao fazer esse tipo de diagnóstico precoce. Normalmente o que se deve fazer é encaminhar essa pessoa para o tratamento espiritual, essas reuniões que estão aí elencadas, de estudo do Evangelho, de estudo doutrinário, e pedir para que essas pessoas, para que esse indivíduo portador desses desajustes procure um médico, procure fazer os exames. Após constatado que não existe nenhum tipo de problema físico, aí sim fica mais evidente que o problema pode ser de desajuste, desequilíbrio mediúnico. O Espírito Viana de Carvalho, no livro Enfoques Espíritas, nos traz alguns aconselhamentos. O exercício da mediunidade exige larga disciplina mental, moral e física, gerando ductibilidade indispensável. A vigilância contra defeitos que afetam o caráter, perturbando a lucidez psíquica. É importante que seja enfatizada a necessidade dessa vigilância. O hábito dos pensamentos otimistas e o cultivo das ideias superiores liberam das fixações deprimentes, ensejando perfeita sintonia com os benfeitores. Então, exercício da mediunidade, disciplina, vigilância, cultivo de ideias otimistas, superiores. Tudo isso leva-nos a uma lucidez psíquica, a ductibilidade e uma perfeita sintonia com os benfeitores espirituais. O estudo da faculdade, o conhecimento do mecanismo mediúnico, torna possível educar e corrigir as expressões anímicas da personalidade. A ação da prece constante, do que decorre uma sintonia mais tranquila e correta, pelo impregnar a aparelhagem mediúnica de sutis e poderosas vibrações que lhe dão potência e versatilidade. Então são alguns tópicos importantes que Viana de Carvalho nos traz. E ele termina dizendo assim: cresça o médium
e mais amplas serão as suas possibilidades de registro, de influenciação, interessando aos espíritos superiores o intercâmbio para o qual se colocam espontaneamente. Aprimore-se o servidor e mais fáceis ser-lhe-ão as tarefas a executar. Perigos e escolhos à mediunidade. Falando dos obstáculos, à mediunidade. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Está no capítulo 23 do livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, a obsessão realmente é um dos problemas, as dificuldades que os iniciantes enfrentam e os médiuns de modo geral, porque a necessidade de vigilância é constante, temos que o tempo todo estarmos atentos, porque ninguém está livre de cair no processo de obsessão. Viana de Carvalho continua. Sem dúvida, a mediunidade em si mesma é apenas faculdade. Mas o fenômeno que dela procede, se não possui suporte de elevação, degenera, levando de roldão o insensato, que se deixou arrastar pelos complexos mecanismos que ora o constringem. Então a mediunidade precisa ser encarada com muita seriedade e deve ser engrandecida pelo médium, por uma prática responsável e, acima de tudo, promovendo o engrandecimento moral do médium. Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade, não é raro que os espíritos se sirvam dele, à falta de outro. Porém, isso só acontece momentaneamente. Quando ele se refere à bela faculdade, são aqueles médiuns que possuem faculdades mediúnicas ostensivas, que têm facilidade de promover os fenômenos. E isso, com certeza, facilita o trabalho dos benfeitores espirituais. No entanto, se o médium não possui responsabilidade, não possui comprometimento com a tarefa, os bons espíritos normalmente o abandonam, se afastam dele e vão procurar médiuns sérios. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Então esses nossos irmãos acabam caindo vítimas de processos obsessivos, principalmente obsessão por fascinação. Ainda falando sobre os escolhos, os obstáculos à mediunidade nobre, nós vamos encontrar o orgulho e a vaidade. Normalmente o médium começa a receber coisas boas, a colher resultados positivos no início da sua prática mediúnica e já começa a se achar o vaso escolhido, o único, o reformador, o melhor dotado. Passa a buscar reconhecimento público, sai em busca de destaque, do aplauso enganoso, e muitas das vezes as pessoas estragam muitos médiuns, por excesso de elogios, endeusamento de médiuns. O exibicionismo circense também, Viana de Carvalho coloca como sendo um grande risco. Normalmente os médiuns acabam se perdendo de forma muito triste. Estrelismo e disputas estéreis por promoção de nomes pessoais e de entidades. Então, médiuns que disputam uns com os outros, querem que seus nomes e as entidades que trabalham com eles tenham mais crédito do que os dos seus companheiros de lide. Isso tudo mostra quão distante nós estamos da mediunidade cristã. Tudo isso levando ao perigo das obsessões por fascinação. As mensagens devem ser analisadas, passadas pelo crivo da razão, na seguinte ordem, são 3 critérios. Primeiro é o conteúdo da mensagem.
analisar se está dentro da razão, da lógica. Depois o caráter do médium que as recebeu. E por último o nome do espírito. Muitas das vezes os benfeitores espirituais, eles nem assinam as comunicações. Algumas vezes eles usam pseudônimos justamente para que os médiuns não se envaideçam demasiado, né? Não se encham de presunção. Veja o que Francisco Cândido Xavier disse em 1971. Por que isso se tornou tão evidente na minha vida, tão palpável para mim, a convivência com as entidades espirituais, que para mim a vida com os espíritos desencarnados já não é propriamente um fenômeno mediúnico, mas o estado de convivência. Conquanto eu diga isso compreendendo que a misericórdia vem deles e que a tolerância vem deles, e que eu às vezes pergunto a mim mesmo como é que eles podem me tolerar. E quanto mais a minha vida pessoal na presente reencarnação se alonga na Terra, mais eu compreendo que me sinto à distância deles, porque quanto mais a luz deles, dos benfeitores espirituais, brilha, mais eu compreendo a minha inferioridade, a sombra a que eu devo me recolher para respeitar. Que lição, né? Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, né? Ele diz para a gente, né? Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós somos apenas instrumentos, né? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele nos deixou aí essa reflexão que nós vamos utilizar. Ele diz assim: imagine um labirinto em sombras, imensurável, hórrido, onde se demoram emanações doentias provenientes de células em decomposição. Pântano miasmático carregado de lodo, instável, tendo por céu nuvens borrascosas sacudidas por descargas elétricas, região varrida por ventos ululantes, longe da esperança, onde uma tênue e célere perspectiva de paz não treme a luz. Considere-se relegado a esse labirinto nefasto, longe de qualquer amparo, a mergulhar a mente em febre nos labirintos do remorso. Malgrado necessite de esperança ou refazimento, silêncio para meditar. Escute inerme outros companheiros de desdita em imprecações e lamentos. Avalie o significado de uma porta libertadora que subitamente se abrisse, convidativa, banhada que fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual poderia ouvir consolo, chorar sem desespero, lenindo as próprias angústias e repousar, e escutasse a pronúncia de um terno nome, irmão. Você bendiria certamente 1000 vezes esse portal de acesso. Tal região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e os encarnados, são os vales purgatoriais para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. E a mediunidade socorrista é esse portal de luz. Então, enfatizando, que a importância da mediunidade como instrumento da prática da caridade anônima, que acontece entre as 4 paredes de uma casa espírita, sem plateia. Muitos médiuns têm a pretensão de só receberem comunicações de espíritos superiores, de benfeitores espirituais, não querem saber de receber espíritos sofredores. Isso não é um bom sinal. Jesus continua socorrendo a todos nós que somos os sofredores neste mundo de provas e expiações. Quem somos nós, para querer somente a presença dos espíritos bons?
Então a mediunidade socorrista é esse portal de luz. Mergulhe o pensamento nos exórdios do amor do Cristo e mesmo sofrendo atenda a estes que sofrem mais. Não lhe perguntarão quem você é, de onde vem, como se apresenta. Antes, sim, desejarão saber o que você tem em nome de Jesus para lhes dar. O que nós temos que pensar é que um dia nós desencarnaremos também, né? E que provavelmente precisaremos, quem sabe, do atendimento numa mesa mediúnica. Então, nós temos aí na prática da mediunidade socorrista, né, esse instrumento bendito. Dele nós fazemos de inimigos amigos. Conseguimos muitas das vezes resolver problemas complicados do passado, porque muitos dos nossos adversários espirituais, daqueles a quem prejudicamos, eles vêm às reuniões mediúnicas e são socorridos. Se você conceber que o seu esforço é muito para os ajudar, mentalize Jesus, transferindo-se dos cimos da vida para demorar-se no Vale das Sombras por vários anos e prosseguir até agora conosco. Então fica aí um convite a todos nós, né, a que nos dediquemos a essa tarefa santa. No livro Os Mensageiros, irmão Tobias diz assim: médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa. Não preparamos aqui, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada, se referindo lá ao centro de preparação de médiuns para a reencarnação, né? Para as tarefas mediúnicas aqui na Terra. Então o médium tem que ser carta viva de Jesus para a humanidade, o cristão, o espírita. Viana de Carvalho, ele diz com outras palavras a mesma coisa, dizendo que o maior fenômeno na mediunidade é o da transformação moral do sensitivo, demonstrando pelo exemplo a excelência das mensagens intelectuais ou objetivas que ocorrem por seu intermédio. Conclamamos os trabalhadores dispostos à conquista da paz íntima e à ação do bem através do exercício da mediunidade com Jesus, da caridade fraternal, a trabalharem pelo mundo moral renovado, prenúncio da humanidade feliz dos tempos por vindouros. E encerrando, nós trouxemos aqui um trecho de uma entrevista de Dona Ivone do Amaral Pereira, em 1975, no qual ela diz assim: as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo devo à doutrina dos espíritos exposta por Allan Kardec, e ao convívio com as entidades habitantes do além. O mundo nada me concedeu, a não ser o ensejo para resgatar antigas faltas. Por isso mesmo amo essa doutrina, sirvo-a com amor consoante as minhas forças, e certa estou da verdade que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inalienáveis. Então, com estas palavras de Ivone do Amaral Pereira, nós encerramos aqui essa reflexão, estudo da noite de hoje, agradecendo a atenção de todos e rogando a Jesus que abençoe as nossas vidas, que abençoe os nossos dias e que nos abençoe nas tarefas espíritas, junto às casas espíritas, e que nos abençoe de maneira que nós possamos, no nosso dia a dia, exemplificar tudo aquilo que nós temos aprendido. Muita paz a todos. Até outra oportunidade.